Tenha a bondade de assentar-se. Quero agradecer o privilégio de me dirigir a você, trazendo-lhe alguma coisa da Palavra de Deus, e eu prometo que não vou usar o tempo que me foi dado. Alguns de vocês chegaram e estão querendo dormir, e eu espero que não durmam enquanto eu estiver falando. Por favor, eu posso sair daqui preso, então, por não ter cumprido a minha tarefa. Coronel Nilson, Major Joel, muito obrigado pelo privilégio, é uma honra poder estar com vocês, compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Quero agradecer, Reverendo Aloísio, a culpa é sua de eu estar aqui. Anos atrás, eu era um garoto de 20 e poucos anos, quando fazia um trabalho na Amazônia, e o pastor Aloísio me apresentou a um coronel que comandava, na ocasião, a base aérea de Belém, Coronel Nilson de Queiroz Gardel. Eu tinha pouca idade, então fui convidado para ajudar, por sugestão do pastor Aloísio, a cuidar um pouco da tropa ali na base aérea de Belém. E de lá para cá a gente tem tido um bom relacionamento contínuo, e graças a Deus porque temos vocês ao lado e podemos estar juntos servindo ao Senhor. Nesta noite eu gostaria de compartilhar com você algo que nós encontramos em Mateus, no capítulo 9, versos 35 a 38, e eu gostaria que você tivesse o coração bem aberto para este momento, porque vamos falar de coisas simples que podem nos ajudar neste nosso evento. Diz assim, Mateus 9, 35: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu tenho aqui copiado o propósito, a visão da UNCEB, e diz: congregar os militares e funcionários civis, evangélicos das Forças Armadas e Auxiliares e seus familiares para o estudo e a prática da doutrina cristã, com a finalidade de atingir unidade espiritual e anunciar o Evangelho do Reino. Não é pequena tarefa. É o grupo que se une e que se reúne para realizar a maior tarefa que alguém pode realizar: trazer o reino dos céus à terra. Não é uma pequena tarefa, não é uma simples reunião, não é apenas um congresso. A visão é de um grupo que se reúne com o mesmo propósito que trouxe o Senhor Jesus Cristo à terra. A visão que se passa é que nós somos os pequenos cristos, que em nome dele estamos realizando o trabalho dele, para que o que está no coração do Pai se concretize, para que nenhum destes se perca. É uma obra sobrenatural que a UNCEB se propõe a fazer: reunir gente de várias partes do país e compartilhar uma visão, um propósito, um ideal, de que através destas partes distribuídas na nação, o mundo militar, especialmente sua família e os funcionários civis,
venham ouvir de Jesus, conhecer Jesus e experimentar o poder transformador do Senhor Jesus. Quando nos deparamos com uma tarefa tão grande, uma responsabilidade grande, nós temos a tendência de logo correr para livros e fazer pesquisas, participar de eventos, de treinamentos, porque nós queremos aprender o máximo para fazer aquilo que nos foi confiado. E me admira a maneira como o Senhor Jesus começou o seu trabalho. Jesus começou o seu trabalho de forma muito simples. De começo, ele andava no meio do povo. O ministério do Senhor Jesus foi realizado entre os pobres, os miseráveis, os leprosos, os doentes de todas as formas, os endemoniados, aqueles que andavam em trevas, porque eram eles que deviam ver a luz. E é interessante que Jesus, para fazer este trabalho tão grande, usou de coisas tão simples, e com elas nós precisamos aprender. Reuniu homens comuns para fazer esses feitos extraordinários. Ele os chamou de discípulos. Onde ele passava, milagres e sinais aconteciam. Pessoas eram curadas, endemoniados eram libertos, cegos viam. A mensagem do Senhor Jesus entrava no coração daquelas pessoas, para que, de fato, elas fossem transformadas. Caminhando pelas ruas da Galileia, as multidões o acompanhavam. Diz a Bíblia que de todos os lados as pessoas vinham para Jesus. E a impressão que eu tenho é que chegou uma certa ocasião, e ele foi uma noite, diz a Bíblia, subiu ao monte e disse: a tarefa é grande para mim. O trabalho que eu tenho a realizar não é trabalho para um homem só, mesmo sendo ele Deus feito homem. Sendo ele o Criador de todas as coisas, o Senhor do céu, o Senhor da terra, aquele diante de quem os anjos se curvam e dão glória, ele dizia: eu não posso fazer isso só. Entre aqueles que o seguiam, ele então separou 12, diz aqui o texto sagrado que ele separou alguns desses homens, e formou uma equipe, formou um exército. Era o exército de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não era um exército qualquer, era o exército do Rei da Glória, era o exército do Senhor dos Exércitos. Era um homem simples, mas que estavam acompanhando e sendo transformados por aquele que do nada fez todas as coisas, que do pó criou o homem à sua imagem e semelhança. E eu chamo de exército, porque o dicionário diz que o exército é uma porção de tropas treinados para a batalha, treinados para a guerra. E eu vou dar o nome a esse exército, desse exército de União dos Militares Cristãos Evangélicos. A UNCEB é apenas uma secção dessa união, desse exército. Porque era união de homens, cada um com suas marcas, cada um com os seus gostos, cada um com a sua cultura, cada um com o seu jeito de se relacionar com Deus. Que Jesus ia unir para fazer com que o seu plano se cumprisse, porque sozinho ele não poderia fazê-lo. Talvez uns vestissem de verde, outros de amarelo, outros de azul, outros de branco. Talvez uns fossem chamados batistas, outros assembleianos. Os batistas eram os Tomés. E quem sabe o Pedro fosse os assembleianos.
Mas o Senhor Jesus foi reunindo todas essas pessoas tão diferentes, porque de fato Ele queria que nós fôssemos conhecidos como o seu exército. O dicionário fala até de a milícia do Senhor Jesus. Homens e mulheres dispostos a uma guerra que começa dentro da sua própria casa, para fazer o Senhor Jesus conhecido no seu lar, para permitir que o mesmo Espírito que gerou a Jesus Cristo no ventre de Maria, que ungiu para o ministério e que operou através dele durante todo o tempo e o ressuscitou dos mortos, que este mesmo Espírito opere através da sua vida no seu lar, para que o seu lar seja a primeira e verdadeira casa onde o Senhor Jesus habita. Este exército de Jesus, esses militares do Senhor Jesus, são os principais responsáveis por clamar dia e noite: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Somos os soldados do teu reino. A UNCEB se propõe a ensinar as doutrinas cristãs, discutir, e muita coisa acontecerá aqui considerando as doutrinas cristãs, promover a unidade e pregar o Evangelho. Então Jesus alistou essas pessoas. Eu não sei exatamente o que ele viu naqueles homens, como eu também não sei o que ele viu em mim. Eu não sei o que ele viu em nós, mas no coração do Senhor está: eu formei um exército que marcha vencendo contra o adversário. Aqueles convocados deveriam entregar-se totalmente a Jesus. A coisa era simples. Não precisavam ler muito, embora nós devemos ler, e eu sou a favor dos cursos e etc. Mas eu estou pensando como que o Senhor Jesus trabalha. Ele só disse assim: vocês precisam ser meus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vocês precisam assumir a minha causa como sua causa. E em terceiro lugar, vocês precisam assumir uns aos outros e caminhar juntos em unidade. É uma tarefa que tem que ser realizada a muitos braços. Por isso a unidade deles seria um fator de força, de segurança e de conquista. Pensar as mesmas coisas, perseguir as mesmas coisas, orar pelas mesmas coisas, esquecer as suas diferenças, pensar no propósito do Senhor para a raça humana. Eu acho que é isso que deve acontecer dentro dos nossos quartéis. Essa missão do Senhor Jesus Cristo seria cumprida por aqueles que se identificassem com Ele e com suas ideias, com as suas doutrinas. Nas reuniões que nós teremos nesses dias aqui, certamente nós vamos ouvir muita coisa maravilhosa, mas nós não podemos nos esquecer de que precisamos parar para pensar como Jesus. A obra é grande e nós não podemos fazê-la sozinhos. O trabalho a ser feito é de valor eterno e nós precisamos dar o valor que o Senhor Jesus deu. Precisamos aprender, precisamos caminhar juntos, porque se Ele podia fazer a obra sozinho e não quis fazer, nós também não podemos fazer. Quando Jesus reúne os seus discípulos, Ele lhes passa uma maneira de ver as coisas. Ele os chama e diz: veja as pessoas que estão à nossa volta. São ovelhas desgarradas, ou andam como ovelhas desgarradas e errantes
que não tem pastor. A UNCEB crescerá e fará cada vez mais o seu trabalho e melhor, como já vimos hoje, tem crescido, se adotar o princípio de ver como Jesus vê. Dentro dos quartéis, na vizinhança, na cidade onde vivemos, como comandantes ou como comandados, termos a visão certa, termos a visão correta. Os discípulos olhavam aquelas pessoas, quem sabe, como os seus vizinhos, os seus amigos, seus conterrâneos. O Pedro provavelmente via como bons clientes para os seus peixes. Talvez, como é comum, estão vivendo o que todos vivem. São pobres como todos são pobres, têm lutas como todos têm lutas, a família está com problema como todas as famílias têm. Mas Jesus disse, não é assim que nós vamos olhar uns para os outros. Vocês devem olhar para eles melhor, dizendo, são ovelhas. São ovelhas que não têm pastor, dentro dos quartéis e etc. Talvez o cheiro não seja de ovelha. A conversa não seja de ovelha, as práticas não são de ovelhas. O comportamento não é um comportamento de ovelha. Mas Jesus estava dizendo aos seus discípulos, não se desanimem pelas impressões que vocês têm, mas olhem com os meus olhos, eu os vejo como ovelhas. E só não estão cheirosas, só não estão limpas, só não têm uma vida agradável, porque ainda não encontraram um pastor. Mas eu coloquei vocês como meus soldados, coloquei vocês como meus profetas, coloquei vocês como os meus mestres, coloquei vocês cheios de dons e sobretudo cheios do meu amor, para que vocês possam ver estas pessoas como eu vejo. A palavra ver aqui no grego, ela tem o significado de perceber com algum dos sentidos, não é olhar de qualquer maneira, é perceber com algum dos sentidos, é prestar atenção, é discernir. Não estamos nos quartéis apenas prestando um serviço à nação, estamos nos quartéis prestando um serviço ao Senhor Jesus Cristo, nosso comandante. E dessa maneira nós precisamos olhar os que estão ao nosso lado. Como ensina aqui a palavra, perceber com os nossos sentidos aquele que está oprimido. Há mais gente para fazer parte da UNCEB, há mais gente para fazer parte do exército do Senhor Jesus Cristo, há mais corações dominados pela angústia, pela tristeza, que aqueles que já estão aqui e foram libertos. Há muita gente que precisa ser alcançada pelo Senhor Jesus Cristo. As pessoas não podem passar despercebidas diante de nós nos quartéis, nós precisamos vê-las. A gente tem acompanhado nas conversas de capelania, quanta gente com fome, esperando que alguém chegue, mas chegue para valer, chegue sem desculpas, chegue sem constrangimento, chegue acertando no alvo, para que elas encontrem a Jesus. Pessoas assim, são pessoas que vão ver como o Senhor Jesus vê. Como é que nós vemos esses colegas? Será que nós os vemos como problemáticos, aqueles que estão sempre alterados, provocando alguma dificuldade? Ou nós estamos vendo como aquelas preciosidades que Deus está colocando? A UNCEB tem como proposta levar-nos a pregar o Evangelho, e o Evangelho é um instrumento para a redenção, para a salvação dessas pessoas. A maneira como nós vemos as pessoas diz para nós o valor que elas têm e o modo como nós vamos nos relacionar com elas. Jesus via assim, são ovelhas que não têm pastor, estão erradas porque não estão cuidadas. Deus colocou cada um de nós no lugar onde estamos, para que possamos ser esse instrumento nas mãos do Senhor, para olhar como o Senhor Jesus Cristo olha e vê essas pessoas. Interessante que Jesus via não apenas uma ovelha ou outra, mas a Bíblia diz que ele via as multidões, ele olhava as multidões. Deve haver uma sede profunda no coração de cada um, para que mais e mais daqueles que estão desgarrados e errantes
sejam encontrados. Nós não podemos descansar nas nossas organizações. Não podemos nos contentar com aquilo que nós já recebemos de Jesus. Eu creio que o Senhor nos faz um chamado, uma convocação. Temos uma pátria para ser conquistada. E você tem ao seu lado pessoas que podem vir. Eu creio que ser militar de Cristo é seguir o exemplo do Senhor Jesus. Ser simples assim. Ser simples assim. Outra coisa que me chama a atenção em Jesus, que nós não precisamos de muito para fazer. O Senhor Jesus disse para eles assim: olha, essas ovelhas são desgarradas e errantes. E diz o texto que ele teve compaixão delas. Compaixão delas. Compaixão. Não foi apenas uma peninha. A palavra compaixão quer dizer ser movido pelas entranhas. Alguma coisa lá dentro me incomoda, não me deixa dormir, me tira o sono. Há lá dentro de mim alguma coisa que diz: ele não pode continuar assim, ela não pode continuar assim, ele precisa estar ao meu lado, precisa fazer parte do exército de Jesus Cristo, do qual eu faço parte. Não posso olhar com indiferença, deixar passar. É mais um que morreu, é mais um que suicidou. Puxa, quanta gente está morrendo, olha quantos casamentos desfeitos aqui dos meus colegas de farda. É mais um que está usando drogas, é mais um que está na violência, é mais um que se perverteu. Nós não podemos olhar. O Espírito de Deus clama por meio de Jesus quando ele fala de ter compaixão. Ele tinha compaixão, ele diz: vocês são os meus representantes, não se acomodem, chorem, jejuem, gemam na presença de Deus, gerem no seu espírito, tremam por dentro, dizendo: as coisas não podem continuar assim. Deus tem levantado este segmento em um lugar especial, onde só você entra, e ali você pode e precisa fazer isso que o Senhor diz, não ter repulsa. Quanta gente, eu me lembro uma vez que o coronel lá na Força Aérea de Belém me disse assim: quero que você converse com fulano, porque ele é casado com uma mulher e vive com duas outras. Então na casa onde ele mora, ele e mais 3 mulheres dele. E aí me disseram algumas coisas assim, eu disse: nós precisamos mostrar para esse moço que o caminho de Deus é muito diferente, não dá para tratá-lo como ele está sendo tratado. Nós temos nas nossas mãos o recurso. Jesus disse: olha, aquele é leproso, tem que ser tratado como leproso para que ele seja curado da lepra. Aquele outro ali está com outra doença, vamos tocar na doença dele para que ele seja curado. Tenham compaixão dele. Outro princípio simples para nós cumprirmos essa grande tarefa nossa que Jesus nos deixa. A Bíblia diz que ele pregava o Evangelho, andava pelas ruas, pelas vilas, entrava nas sinagogas, e onde ele estava, ele pregava o Evangelho. É simples assim, o Evangelho. Que o Evangelho esteja em nossa boca. Talvez menos outras coisas e mais o Evangelho. Talvez menos da nossa crença particular, da nossa denominação, da nossa experiência. Essas coisas que são importantes, porque todos nós as temos, mas nós precisamos ter dia e noite o Evangelho na nossa boca. A Unseb é do Evangelho, porque ela é de Cristo. Você é do Evangelho, porque você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Esqueçamos quaisquer comparações, esqueçamos estas coisas e vamos pregar este Evangelho puro. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho. É o Evangelho que salva, é o Evangelho que santifica, é o Evangelho que desfaz as trevas, é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho, a voz do Senhor na face da terra, as boas novas para o miserável, dizendo: não importa o fardo que está sobre os seus ombros, o Senhor Jesus Cristo pode de fato te
libertar, se nós queremos um modo simples de fazer crescer o nosso trabalho, é estarmos juntos em unidade, como Jesus fez com seus discípulos, é de fato olharmos as pessoas com os mesmos olhares do Senhor Jesus, é termos pelas pessoas o mesmo sentimento, esse sentimento de compaixão que o Senhor Jesus fez. E quero dizer ainda que Jesus ensinou aos discípulos a trabalhar de uma forma mais simples do que parece, de tudo que eu disse. Ele disse: olha o campo, vejam os campos como estão brancos, prontos para a colheita, e façam uma oração. Orai ao Senhor da seara, para que Ele envie obreiros para a sua seara. Qual foi a oração que você fez hoje? Será que nos lembramos dessa oração? Normalmente nós somos resposta da oração que nós fazemos. E quando nós oramos assim: Senhor, envie obreiros para a tua seara, poderíamos ouvi-lo dizendo assim: eu te coloquei aí na seara, mas orai ao Senhor da seara, para que Ele envie ceifeiros para a seara. Meus irmãos, oremos ao Senhor, para que tanta gente se converta entre nós, dentro dos quartéis, e que estes se transformem em obreiros na seara do Senhor. Como vimos cantando, como vimos exemplos, homens e mulheres com marcas do poder de Deus em sua vida, para transformação no lugar onde estão. Se forem soldados, que sejam trabalhadores da seara. Se forem oficiais, que sejam trabalhadores da seara. Se já estão na reserva, que continuem trabalhadores da seara, que não abandonem os quartéis, mas que continuem levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para a sua seara. E eu quero terminar dizendo desta simplicidade de fazer coisas grandes. Jesus queria alcançar o mundo, Ele veio para isso. Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus é a luz do mundo, Ele é o Salvador do mundo. E para alcançar o mundo, Ele deu uma direção simples também assim. Capítulo 10, Ele diz assim: olha, façam o seguinte, saiam de casa em casa. Fica baratinho, não precisa do rádio, não precisa da televisão, embora possa ter o rádio e a televisão, mas vão de casa em casa. Meus amados irmãos, que tal fazermos crescer o Evangelho de Jesus na nossa nação brasileira, também indo de casa em casa, batendo de porta em porta, gastando menos tempo no escritório, menos tempo com teoria, gastando mais sapato do que ideias. Como a gente vê dentro dos nossos quartéis, gente gemendo, precisando ouvir alguém. Eu trago a você, na abertura deste congresso, um clamor, que é o clamor do nosso Deus em favor do perdido. Para isso Ele enviou Jesus. Jesus ia pelas ruas, pelas cidades, e Ele diz aos discípulos: olha, não percam tempo, saiam de casa em casa e anunciem que é chegado o reino dos céus, que o Rei Jesus está presente, que Ele continua libertando o oprimido, que Ele continua perdoando o pecado, que Ele continua expulsando demônios, que Ele continua enchendo do Espírito Santo, que Ele continua trazendo paz e alegria aos corações, que Ele ainda é a resposta, de casa em casa, dizendo àqueles que talvez dão muito trabalho no quartel, insistindo com eles, como Jesus insistia dia e noite pelas ruas, pelas vilas, pelas sinagogas, e onde Ele passava, Ele vinha dizendo assim: é preciso formarmos um exército, e um grande e unido exército, que conquiste muitas vidas para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a UNCEB, que Deus abençoe este evento, que Deus abençoe a sua vida, para que você seja fardado ou a paisana, um profeta do Senhor Jesus Cristo, anunciando que há esperança para todo aquele que crê.
Deus o abençoe, em nome de Jesus.